A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que esse programa esteja sendo uma bênção para a sua vida. Se você já é cristão, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da Bíblia Sagrada, principalmente o seu conteúdo profético. Se você não é cristão ainda, se você não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. E se você por alguma razão já foi cristão, mas parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar para Jesus enquanto há tempo. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Este tema maravilhoso, este tema extraordinário. Olha que coisa extraordinária. Esses livros denominados de profetas maiores foram escritos por volta do ano 700, 600 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 2.600 anos atrás. E é claro, a mensagem desses profetas tinha um público-alvo específico, né? Foram mensagens enviadas para o povo judeu, principalmente antes do período do cativeiro babilônico. Mas, quando nós estudamos a mensagem desses livros, nós podemos entender perfeitamente que ela aplica-se às gerações futuras. Esta é a razão pela qual esses livros foram preservados, foram inclusos no cânon, foram traduzidos e chegaram em nossas mãos. E Deus está nos dando a oportunidade de estudar a mensagem desses livros, primeiro, analisando o seu contexto histórico, cultural, geográfico, os seus destinatários originais, mas sempre que possível, fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Nós estamos estudando o segundo dos livros denominados de profetas maiores, que é o livro do profeta Jeremias. E nos programas anteriores nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos que Jeremias denuncia os pecados do povo judeu e estudamos também a destruição futura. Inclusive, nesse programa nós dissemos que, embora Jeremias tenha falado acerca da destruição de Jerusalém, mas em certo aspecto aponta também para a destruição futura que ocorrerá no mundo no período sombrio da grande tribulação. Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube e você pode assistir quantas vezes desejar. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: o templo não poderá proteger a nação. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. O povo judeu, cometendo vários pecados, o povo judeu nos dias de Jeremias, né? Por volta do ano 600 a.C., 620, mais ou menos antes de Cristo, cometendo muitos pecados, transgressões, iniquidades, e estavam confiando numa estrutura do templo, que era o templo de Salomão, né? Pensavam eles que o fato do templo de Jerusalém estar ali, o templo de Salomão, isso iria impedir que aquela cidade fosse invadida ou fosse destruída. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que no capítulo 7 do livro de Jeremias, Deus repreende o povo judeu por causa da sua confiança no templo de Jerusalém. E aí eu vou dar uma pausa aí nessa introdução, para explicar algo que eu considero muito importante, não é? Na verdade, o projeto para construir o templo é um projeto divino, né? Deus sempre se interessou com a vida espiritual do ser humano. Sabia disso? Nós somos seres religiosos. Nós temos o anelo pelo sobrenatural. Nós anelamos, ansiamos pelo sobrenatural. Você sabe disso. Qualquer ser humano, até mesmo aqueles que dizem ser ateus, que não têm religião, mas eles têm lá dentro, no íntimo, no seu coração, esse anelo, esse desejo pelo sobrenatural. Por exemplo, nós já vamos perceber no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8, que pela viração do dia Deus vinha falar com o casal. Capítulo 4 de Gênesis, nós vamos perceber, por exemplo, Abel e Caim oferecendo ofertas ao Senhor. Abel oferece uma de suas ovelhas, Caim oferece dos frutos da terra.
Na peregrinação de Abraão, Isaque e Jacó, por exemplo, nós vamos perceber os patriarcas oferecendo holocaustos. Quem não se lembra de Jó, que diariamente oferecia holocaustos pelos seus filhos? Durante a peregrinação no deserto, Deus deu o modelo do tabernáculo, que era uma espécie de um templo móvel que foi construído para quê? Para que durante os 40 anos daquela peregrinação no deserto, o povo judeu tivesse um lugar de culto, um lugar de adoração, não é assim? E aí Deus estabelece os sacerdotes, estabelece a lei das ofertas, dos sacrifícios. Quando eles conquistaram Canaã, a Arca da Aliança, o tabernáculo ficou lá em Siló e, posteriormente, Deus deu a Salomão essa incumbência, essa responsabilidade de construir o grande templo em Jerusalém. E para que era aquele templo? Lugar de culto, de adoração, de ofertas, de holocaustos, de sacrifícios. Era o lugar onde o povo deveria levar as suas ovelhas, os seus cordeiros, para que os sacerdotes oferecessem a Deus. Aquele lugar é chamado de casa de oração. Deveria ser um lugar honrado pelo povo judeu, um lugar santo, um lugar consagrado. Inclusive, na ocasião da dedicação deste templo, o próprio Deus diz que escolheu aquele lugar como lugar de culto, de adoração. Deus disse que os seus olhos e os seus ouvidos estariam atentos à oração daquele lugar. Mas, sob hipótese alguma, o templo foi erguido como um amuleto de sorte. O objetivo do templo não era necessariamente trazer uma confiança para o povo judeu. Nós já vimos nos programas anteriores que o povo de Israel, o reino do norte, as 10 tribos, por causa dos seus pecados foram dispersos. O rei da Síria levou o reino do norte, para as suas terras e trouxe gente de outras nações para habitar em Samaria. E o povo judeu, que viu o exemplo do que ocorreu com o povo de Israel, o que é que eles deveriam fazer? Abandonar suas práticas pecaminosas, abandonar os seus pecados, chorar, se arrepender, buscar a Deus, para que não fossem também destruídos. Mas, infelizmente, eles aprenderam as práticas pagãs idólatras, cometeram os mesmos pecados do povo de Israel, detalhes, e estavam confiando na estrutura do templo como se o templo pudesse trazer proteção ou segurança. E é por essa razão que no capítulo 7, Deus diz a Jeremias que ele fosse lá para a porta do templo para profetizar e dizer ao povo, não confie na estrutura do templo não. Deus inclusive vai lembrar o que fez com o Siló, que era o lugar onde estava o tabernáculo, e aquele lugar lá em Siló foi arruinado, foi destruído. E Deus diz, eu vou permitir que vocês sejam destruídos também. Voltando para a introdução da nossa aula, nós continuamos dizendo que, por intermédio do profeta, o Senhor lembra ao povo que templo, fisicamente, não garante sua segurança ou proteção, principalmente se continuasse a persistir nos seus pecados. Ou seja, o templo não vai trazer proteção e segurança. O profeta então chama o povo ao arrependimento, exorta-o a corrigir seus caminhos e fazer o que é certo aos olhos de Deus. Ele enfatiza que Deus deseja obediência e fidelidade, não apenas práticas religiosas externas, como veremos a seguir. Olha, sejamos sinceros, essa prática continua hoje, sim ou não? Tenho certeza disso, não é? Com muito respeito aos nossos telespectadores não evangélicos, que não são cristãos ainda, mas você sabe, por exemplo, há um grupo de pessoas que, por exemplo, naquele período denominado de carnaval, passam os dias lá na folia, confiando depois na missa da quarta-feira de cinza. Você sabe disso, Então tem pessoas que às vezes pensam que o templo, ou que a igreja, ou que a congregação vai lhes garantir proteção e segurança. E Deus vai dizer, através de Jeremias, que o povo judeu não deveria confiar na estrutura do templo de Salomão, ou o templo que estava em Jerusalém,
porque não é o templo que vai lhes garantir proteção e segurança. Em resumo, Deus estava dizendo: se vocês abandonarem suas práticas, se vocês melhorarem os seus caminhos, vocês irão permanecer na terra e o templo permanecerá erguido. Mas se vocês continuarem na vida de rebelião, de desobediência, eu vou expulsar vocês da terra. E até mesmo esse grande templo que Salomão construiu, ele será destruído. E inevitavelmente foi isso que aconteceu. O povo não melhorou os seus caminhos, não abandonaram suas práticas, não se converteram das suas más obras e, infelizmente, Jerusalém foi invadida, foi destruída e até o templo foi derribado também. Vamos meditar capítulo 7 do livro de Jeremias. Vai aparecer na sua tela a Nova Almeida atualizada, mas eu estou aqui com mais duas versões, Almeida Revista e Corrigida, e também estou com a Bíblia Viva. Sempre que houver necessidade, estaremos lendo também outra versão. Jeremias capítulo 7, versículos 1 e 2, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Aí Deus diz a Jeremias assim: fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Olha, fazia mais ou menos 3 séculos que aquele templo estava erguido, né? O templo foi construído mais ou menos por volta do ano 900 a.C. Jeremias viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. 3 séculos que o templo estava erguido. E, claro, todo o povo judeu conhecia, sabia onde era o templo, e havia ali um fluxo de pessoas diariamente entrando, saindo no templo. Aí Deus diz a Jeremias: vá lá para a porta do templo, fique lá na porta e diga essas palavras. Quais são as palavras, Deus? Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Olha, glória a Deus. Traz a tela. Todos sabiam que Jeremias era profeta. Claro, um profeta rejeitado, desprezado e odiado. Porque essa é a verdade. Quem está no caminho errado tem ódio dos profetas de Deus. É assim, não quer ser repreendido, não. Quem está no caminho errado não quer ouvir os autênticos profetas de Deus, porque ele vai denunciar os pecados, vai chamar o povo ao arrependimento. Não é assim? Quem está no caminho errado gosta de ouvir, sabe quem? Isso, muito bem, parabéns. Gosta de ouvir os falsos profetas. Então, nos dias de Jeremias, tinha Jeremias, o autêntico profeta, o verdadeiro profeta do Senhor, que falava em nome de Deus, que amava o povo, chamava o povo ao arrependimento, denunciava os pecados da nação, anunciava juízo, castigo divino. Por isso ele foi desprezado, odiado, rejeitado, espancado, né? Jogado no calabouço. Mas, por outro lado, tinha os falsos profetas, que profetizavam bênçãos, vitórias, prosperidade, riquezas, né? E dizia assim: templo do Senhor, jamais Deus vai deixar que esse templo seja destruído. E sejamos sinceros. Não, sejamos sinceros. Essas palavras de bênçãos agradam mais aos nossos ouvidos, sim ou não? Claro que sim. Quem é que não gosta de ouvir uma mensagem de bênção, de riqueza, de prosperidade? Claro, nós somos humanos. Agora, o mais importante não é nós ouvirmos o que nós gostamos de ouvir, mas é nós ouvirmos o que nós precisamos ouvir. Nós não devemos ir ao culto, ao templo, a uma congregação, para buscar ou receber aquela mensagem que vai massagear o ego, que vai alegrar o nosso coração. Não. Nós devemos ir ao culto, ao templo, primeiro adorar a Deus, render o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e estarmos de ouvidos atentos ao que Deus tem a dizer, quer seja uma mensagem de repreensão, quer seja uma mensagem de bênção ou de vitórias. Então, a mensagem de Jeremias se distinguia dos falsos profetas, porque eles pregavam riqueza, prosperidade. Aí Deus diz a Jeremias: vai lá para a porta do templo e diga lá ao povo que está entrando no templo. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Aí Deus diz assim a Jeremias, Deus diz assim: escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Perceba,
apesar das suas práticas pecaminosas, mas eles continuavam indo ao templo adorar ao Senhor. Veja o que diz os versículos 3 e 4. Aí, qual é a mensagem de Deus através de Jeremias? Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jeremias está dizendo, essas palavras não são minhas, é do Jeová Sabaote, o Deus de Israel. Qual é a palavra, Jeremias, que tu tens para dizer ao povo, agora que está entrando e saindo do templo? Ele diz assim: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Olha, promessa condicional. Deus está dizendo, se vocês corrigirem a conduta, se vocês melhorarem as suas ações, eu os farei habitar nesse lugar. Não confie em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Professor, quem era que ficava dizendo assim, templo do Senhor, este é o templo do Senhor? Os falsos profetas, que ficavam mentindo, enganando as pessoas. Em vez de serem usados por Deus e mandar o povo melhorar os seus caminhos, como Jeremias, os falsos profetas dizem, não, é paz, é prosperidade, é riqueza. Não é assim? Porque falso profeta é isso. O falso profeta quer aplauso, quer elogio, quer que você faça um pix para ele. Não, seja sincero. Eu vou ser sincero. Se eu tivesse interessado que você fizesse um pix para mim, eu não ia ler essa mensagem para você não, de forma alguma. De forma alguma. Então os falsos profetas ficam mentindo, enganando as pessoas, trazendo para as pessoas um falso sentimento de segurança. Mas qual é a palavra de Deus através de Jeremias? Olha, não confie neles não, viu? Tenhamos cuidado. Agora eu vou contextualizar, tá? Eu vou aplicar para a nossa realidade hoje. Tenhamos cuidado, porque está assim, olha, de falsos profetas. Tanto em templos, igrejas que se dizem cristãs e evangélicas, como também através da mídia, das redes sociais. Tem igrejas aí, que eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas que se você for ao culto lá 7 dias na semana, 7 dias na semana só vai se falar de riqueza, prosperidade, o que fazer para ser próspero, venha fazer uma corrente, venha fazer isso, traga aquilo, traga o seu objeto, vai ser ungido, não sei o quê, só riqueza e prosperidade. Mas peraí, numa sociedade como essa que nós vivemos, distante de Deus, distante da Bíblia, distante da palavra, eu vou ser sincero, dá para esperar bênção e prosperidade para essa nação? Não dá, eu não vou mentir para você, não vou lhe enganar não. Enquanto o Brasil estiver da forma que está, do modo que está, do jeito que está, eu não posso esperar bênção e prosperidade não. Eu não posso enganar você não. Então não adianta estar confiando na estrutura do templo, confiando na mensagem dos falsos profetas, se não melhorar os caminhos. Qual é a exigência de Deus? Deixa eu ler o texto mais uma vez, versículos 3 e 4. Olha o que Deus diz assim. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Ou seja, vocês não serão expulsos, vocês não serão invadidos. Jerusalém não será destruída se vocês corrigirem a sua conduta, se vocês melhorarem as suas ações. Não confie no templo não, viu? É para você confiar em Deus, o Senhor dos exércitos. Veja o que diz os versículos 5 e 6. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, em outras palavras, se vocês melhorarem os seus caminhos, as ações de vocês, se vocês de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se vocês não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, não é assim? Veja quantas exigências Deus está fazendo. Olha, seja sincero. Não, eu vou ser sincero com vocês. Esse texto foi escrito há mais de 2.600 anos atrás. Mas parece que Jeremias acordou hoje aqui no Brasil, viu o noticiário e escreveu essa mensagem hoje. Não, parece que Deus mandou essa mensagem hoje. Porque todas essas práticas que estavam ocorrendo em Jerusalém são as que estão ocorrendo no nosso país hoje. Ninguém pode negar essa realidade. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Veja, quantos pecados. Injustiça. Como é que o senhor sabe disso, professor? Olha Deus dizendo assim, praticarem a justiça, se vocês praticarem a justiça. Ou seja, estava ocorrendo o quê? Injustiça social.
Estava havendo opressão aos estrangeiros. Por isso que Deus diz assim: se vocês não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, não é assim? Ou seja, 3 grupos de pessoas que estavam sendo oprimidas. Quem são? Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. E o que mais? Derramamento de sangue inocente, ou seja, violência, idolatria. Olha aí, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês. Então veja quantos pecados que estavam ocorrendo nos dias de Jeremias. E qual é a promessa? Vamos ler os versículos 7 e 8. O que é que Deus diz? Se eles melhorarem os caminhos, se eles abandonarem as práticas idólatras, se eles deixarem de oprimir o órfão, a viúva, o estrangeiro, tu vais fazer o quê, Deus? Aí Deus diz assim: eu os farei habitar nesse lugar. Vocês irão habitar nesse lugar. É claro, deixa eu explicar para vocês. Eles já estavam morando, eles já estavam habitando, mas Deus estava dizendo assim: eu não vou permitir que vocês sejam invadidos. Eu não vou permitir que Nabucodonosor venha com o seu exército. Eu não vou permitir que vocês sejam destruídos e vocês continuarão habitando no lugar. Sabe o que é isso? Promessa condicional. Você sabe disso, né? Que existem 2 grupos de promessas. Existem as promessas condicionais e as incondicionais. Geralmente é assim, geralmente. As promessas condicionais é individual e as incondicionais são universais, né? Então, vou dar um exemplo. Promessas incondicionais. Que Deus não exige condição de ninguém. Por exemplo, ressurreição é uma promessa incondicional. Todo ser humano vai ressuscitar. Se crer, se não crer, se acreditar, se não acreditar. Promessa incondicional. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, promessa incondicional. Se o homem crê, não crê, acreditar, não acreditar, Jesus vem. Promessa incondicional. Mas geralmente, promessas individuais ou para nações, elas são condicionais. Aí Deus diz: se vocês melhorarem os caminhos, se vocês deixarem de ser injustos, se vocês deixarem de oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, se vocês deixarem de praticar idolatria, vocês vão habitar nesse lugar. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu não vou deixar que Nabucodonosor venha invadir vocês. São palavras minhas agora, não é palavra de Deus. É como se Deus dissesse assim: eu vou fazer com Nabucodonosor o que eu fiz com Senaqueribe. Quando veio invadir vocês, eu matei o exército dele, mandei um anjo, matou o exército, e ele não invadiu. Eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Mas, para isso, o que é que você tem que fazer? Melhorar os caminhos. Aí Deus continua dizendo, através de Jeremias: eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Ou seja, Deus estava dizendo: eu dei como uma possessão perpétua, eterna. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O povo estava deixando de confiar na palavra de Deus, na palavra do verdadeiro profeta, para dar crédito à palavra dos falsos profetas, dos falsos mensageiros. Uma das maiores tragédias do mundo hoje, eu vou dizer o que é. É o desprezo à palavra de Deus. Essa palavra que tem sido rejeitada pelo mundo, desprezada, menosprezada. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, que eu quero fazer uma aplicação. Deixa eu ler mais uma vez. Veja, versículo 8, Deus diz: eis que vocês confiam em palavras falsas, ou seja, mentirosas, que não servem para nada. O que é que Deus estava dizendo? Vocês estão deixando de confiar na palavra do verdadeiro profeta, de Jeremias, para confiar em palavras falsas. Confiar nas palavras dos falsos profetas. Aí às vezes o crente diz assim, né? Olha, faz muito tempo que Deus falou comigo. Aí eu pergunto, e a Bíblia? Glória a Deus. Não é assim? Porque a Bíblia não é a palavra de Deus para nós, para as nossas vidas, para os nossos corações? Através da oração nós falamos com Deus. É claro que a oração é um diálogo também. Mas Deus fala principalmente conosco através da sua palavra. É uma tragédia na vida do ser humano quando ele despreza a palavra de Deus. Quando a Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante, a infalível palavra de Deus, ela é desprezada. Não é à toa que querem proibir que esse livro esteja nas bibliotecas. Que querem proibir que esse livro esteja nos tribunais.
que querem proibir que este livro esteja nas escolas. E por quê? Porque nós sabemos o poder desta palavra. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. Ela é mais penetrante do que uma espada afiada de ambos os lados. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é viva, ela transforma, ela regenera, ela restaura, ela santifica, ela é o nosso alimento, é a nossa bússola. Glória a Deus por isso. Então, permita-me dar um conselho. Permita-me dar um conselho. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos proteja de nós desprezarmos a palavra de Deus para acreditar em palavras falsas, que foi Deus que disse que não serve de nada, não é assim? Então, antigamente, nós dizíamos assim às pessoas não crentes: procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Hoje a gente já não pode dizer isso mais. Não, eu não vou dizer isso mais, porque às vezes aquela igreja mais perto da sua casa não é uma igreja bíblica. A palavra de Deus não tem primazia, a palavra de Deus não tem prioridade. Com muito respeito a outras denominações, porque eu sei que existem outras denominações sérias e compromissadas com a palavra de Deus, eu não tenho dúvida disso, não quero aqui generalizar, mas eu louvo a Deus porque a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves, não é missa de corpo presente não, mas é uma realidade, é uma igreja bíblica, comprometida com o ensino, comprometida com a palavra de Deus. O primeiro culto da semana, o domingo, já começa, que é uma escola bíblica dominical, onde nós temos, no mínimo, 1 hora de ensino das Escrituras. Todos os nossos cultos, todos eles começam com oração, tem louvores, mas tem o tempo da ministração da palavra. No domingo à noite, por exemplo, há ao menos 40 minutos de pregação. Durante a semana, quer seja culto de oração, culto de doutrina, qualquer que seja, é dada prioridade à palavra de Deus. Nós não podemos deixar de pregar, de ensinar, de viver, de praticar, de crer neste livro. Nós não podemos fazer o que aquela geração fez. Sabe por que o povo judeu foi destruído? Sabe por que Jerusalém foi destruída? Porque eles deixaram de dar crédito à palavra de Deus e começaram a dar crédito nas palavras dos falsos profetas. Olha, se você está fazendo parte de uma igreja que não seja bíblica, que não há interesse de ensinar a verdadeira, a palavra de Deus, sai de lá, procura uma igreja mais próxima da Bíblia, não é assim? Nós temos na nossa igreja, além da escola dominical, nós temos o culto de doutrina, não é assim? Na segunda-feira, o nosso pastor presidente, toda segunda-feira, está ensinando a Bíblia Sagrada, ao menos 1 hora de ensino das Escrituras, e no decorrer da semana, não é assim? Nós temos vários cultos de ensino, discipulado. Nós não podemos desprezar esta palavra, porque essa foi a tragédia do povo judeu, do povo de Israel. Deixaram de priorizar a palavra de Deus. Deixa eu ler mais uma vez essa frase. No versículo 8, Deus diz assim: eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. Vejamos o que diz o versículo 9. Versículo 9 diz assim: o que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Olha quantos pecados Deus está mencionando aí: o roubo, o assassinato, o adultério, o falso juramento, a idolatria. Veja o que diz o versículo 10. Veja quantos pecados Deus está enumerando. E depois de cometerem todos esses pecados, vem, se põe diante de mim neste templo, que se chama pelo meu nome, e diz assim: estamos salvos? Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Mas como assim? Como pode uma geração que está comprometida seriamente com o pecado, pode se considerar que estão salvos? Pode dizer assim: nós estamos salvos, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Não é assim? Aí eles cometendo, além da idolatria, o adultério, o assassinato, violência, injustiça, e estavam entrando no templo dizendo assim: nós estamos salvos. Como se o simples fato de fazerem parte de um culto ou de adentrarem no templo fosse garantir salvação a alguém. E
com muito respeito, tá? As pessoas de outras denominações, porque esse não é o objetivo dos instantes finais. Eu sempre trato com muito respeito as pessoas não evangélicas, as pessoas de outras denominações, mas veja, seja sincero. Há uma igreja majoritária aqui no Brasil, você sabe disso, que eu me dirijo com muito respeito aos membros e adeptos dessa igreja. Que nessa igreja você pode fazer o que você quiser. Não tem proibição, você pode ir para o carnaval, balada, fazer tudo que você quiser. Mas detalhes, eles se consideram salvos. Mas como assim? É Deus que está perguntando. Quer dizer, o simples fato de ir para uma missa, de ir para um culto, de entrar num templo, garante salvação a alguém? Com certeza não. Então a salvação, eu quero falar sobre 2 aspectos da salvação. Deixa eu falar sobre 3 aspectos da salvação. Primeiro, a salvação ela é gratuita. Deus dá gratuitamente, Deus oferece gratuitamente. É a graça de Deus, é o favor imerecido, não é assim? Que Deus nos dá. Paulo diz isso escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então é algo gratuito. Eu não preciso pagar para ser salvo. Eu não preciso ter real, nem dólar, nem euro para ser salvo. É gratuitamente. Agora, a forma de receber essa salvação é através da fé. A fé me faz alcançar essa salvação gratuita. Paulo diz em Efésios capítulo 2, de 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé. Olha, a graça me dá a salvação e a fé me faz alcançar por meio da fé. Agora, não basta ter fé, é preciso passar por um processo, uma mudança, uma transformação, uma regeneração. Então, o que era que estava ocorrendo com o povo judeu? Eles estavam até indo ao templo, estavam até sendo religiosos, mas não estavam abandonando as práticas pecaminosas. Continuava com injustiças, adultério, assaltos, violência, uma série de pecados, idolatria. Como assim? Como é que vocês podem se considerar salvos se vocês estão nas práticas pecaminosas? Aí Deus diz assim, será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, eu vi, eu estou vendo, eu vejo tudo, eu conheço tudo. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Versículo de número 12 diz assim, mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló. Olha, eita, Deus agora traz a lembrança do povo um lugar chamado Siló, que era onde estava a Arca da Aliança, depois que eles conquistaram a terra de Canaã. Não era lá em Siló que vivia Eli, Ofne e Finéias, lembra disso? Que viveu Samuel? Aí Deus diz assim, vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que ele fez por causa da maldade do meu povo de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Deus disse assim, olha, da mesma forma que a arca que estava lá em Siló não garantiu a segurança a Siló, eu permiti que o rei da Síria invadisse Israel, o reino do norte, invadisse Siló, destruísse, levasse o povo para outras terras. Deus está dizendo assim, o fato de outrora a minha arca estar em Siló não garantiu proteção para eles não. Deus estava trazendo a lembrança, a memória do povo, um fato que eles conheciam. Não é porque Siló outrora estava a arca de Deus, estavam os sacerdotes, não é? O próprio Samuel estava em Siló, lembra disso? Que de ano em ano, Elcana e Ana subiam a Siló, onde estava Samuel. Deus disse assim, isso não impediu que Siló fosse destruída. Veja o que diz o versículo 13. Deus diz assim, agora, visto que vocês fazem todas essas obras, quais obras? Violência, adultério, imoralidade, injustiças, idolatria. Vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Como foi que Deus falou? Através dos profetas. Deus chama, Deus levanta profetas, Deus denuncia o pecado, Deus chama o povo ao arrependimento.
Deus está dizendo assim, eu falei várias vezes. Veja o que diz o versículo 14. No versículo 14, Deus continua dizendo assim, farei também com este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Como assim? Eu vou permitir que seja destruído. Eu vou permitir que seja arruinado. Eu vou permitir que Nabucodonosor destrua Jerusalém. Para concluir o programa hoje, eu quero ler o versículo de número 15, que diz assim, vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Então, o que é que Deus está dizendo? Professor, qual é a aplicação que nós podemos fazer deste texto? Não devemos confiar em templo. Não é uma estrutura, um templo que vai garantir proteção e segurança para nós. O que é que Deus quer de nós? Melhore os caminhos, abandone os pecados. É isso que Deus queria do povo judeu. O que era que eles deveriam fazer? Olha, Deus está falando através de Jeremias. Deus está dizendo para a gente melhorar o caminho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que fez o rei lá de Nínive. Vamos abandonar as nossas práticas. Vamos abandonar os nossos pecados, vamos pedir misericórdia a Deus, vamos começar a jejuar, se vestir de pano de saco, Deus vai ter misericórdia de nós. E isso teria acontecido. O livro das lamentações de Jeremias não teria sido escrito. A destruição não teria acontecido se eles melhorassem os caminhos. Mas porque eles foram levados para o cativeiro, eles foram destruídos, porque não se arrependeram, não se converteram. E hoje nós estamos vivendo numa geração muito semelhante, onde pessoas que são bandidos, marginais, pecadores, injustos, estão sendo aplaudidos, enquanto que os homens e mulheres de Deus que pregam a Bíblia, ensinam a Bíblia, pregam o arrependimento, estão sendo perseguidos. Os nossos dias não são diferentes hoje. E algumas pessoas estão confiando na sua estrutura do templo, ou na sua religiosidade, ou na sua religião, como que se isso fosse suficiente para guardá-lo ou protegê-lo de todo o mal. E o que foi que Deus disse através de Jeremias? Eu vou permitir que vocês sejam destruídos, que vocês sejam levados para outras terras, que esse templo seja destruído. Por quê? Porque vocês não abandonaram as práticas pecaminosas, vocês não se voltaram para mim. Qual é a mensagem de Deus para esta nação? É a mesma de Jeremias. Esta mensagem aplica-se a essa geração. O que é que Deus fala para nós? Melhore os caminhos, abandone suas práticas pagãs, idólatras, abandone as injustiças sociais, sejam justos. Deixe de oprimir o órfão, a viúva, o estrangeiro. Deixe de praticar violência. Deixe de ser injusto nos tribunais. Faça o que é reto. Busque a palavra. Não confie em falsos profetas, não. Deixe esses falsos profetas para lá. Confie. Busque a Deus. E aí Deus diz que eles iriam morar. Eles iriam habitar na sua terra. Eu digo com pesar e com tristeza no meu coração que, infelizmente, as palavras de Jeremias não foram atendidas. Ou as palavras de Deus, através de Jeremias, não foram atendidas. Deus levanta profeta, Deus chama, aconselha, traz o anúncio, a mensagem, mas eles não creram, eles não se arrependeram, não abandonaram as suas práticas pecaminosas. E o final foi trágico. O final foi triste, terrível. Em 3 ocasiões distintas, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo judeu para a Babilônia, incendiou a cidade, destruiu o templo. Isso ocorreu nos dias de Jeremias, nos dias de Daniel, nos dias de Ezequiel, que são profetas chamados de profetas exílicos, né? Que viveram no período do exílio. Isso ocorreu porque eles não atenderam à voz de Deus, não buscaram a Deus e não se arrependeram dos seus pecados. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Porque tempos ruins e piores estão por vir, se essa geração
não se arrepender das suas más obras.